Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, seguindo aqui no nosso estudo dos determinantes. Vou trazer para vocês nesse vídeo, vídeo dos mais importantes que temos aqui dentro do estudo dos determinantes, porque eu vou orientar vocês sobre como fazer cálculos de determinante de matriz de ordem 3. Pessoal, vamos lá. Analisando estatísticas, tá? Sobre cálculo de determinante, não há o que se discutir. Em provas de concursos, a tendência é sempre a gente ter mais chance de cálculo envolvendo determinante de matriz de ordem 2 e ou matriz de ordem 3. A gente vai ter aqui na sequência do curso técnicas e critérios, né, para a gente conseguir fazer cálculos de determinante de uma matriz de ordem 4? Sim. Pode ser que na sua prova caia até ali uma matriz de ordem 5 e que ele peça para calcular um determinante de matriz de ordem 5? Sim. Mas aí a gente começa a ver que quando passa de uma matriz de ordem 3, geralmente a intenção do examinador é depois, mais para frente, cobrar uma propriedade de matriz, uma propriedade determinante, que eu ainda vou explicar para vocês aqui na sequência do curso. Ou, se for para calcular um determinante de uma matriz maior, né, de ordem maior do que 3, ele coloca ali uma situação pontual em que acaba caindo no cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3, tá? Então, assim, o bicho pega mesmo em termos de cálculo de determinante nas provas de concurso para determinante de matriz de ordem 2, que a gente já viu como fazer, e para o que a gente vai ver aqui agora, cálculo de determinante de matriz de ordem 3, tá bom? Não estou com isso te dizendo que, então só cai determinante de matriz de ordem 2 ou determinante de matriz de ordem 3? Não, isso não é correto, isso não é verdade. A gente vai pegar questões de provas aí, em que o cara pode ali, como eu falei, de alguma maneira te cobrar um determinante de uma matriz de ordem maior do que 3. Mas, estatisticamente falando, sobre cálculo de determinante, isso não se discute. A maioria das questões de prova tratam de cálculo de determinante de matriz de ordem 2, que a gente já viu, e ou de ordem 3, que é o que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, por isso que eu chamei a atenção, né? De que é, dentro do estudo dos determinantes, um dos vídeos mais importantes, porque é onde eu vou te apresentar ou eu vou revisar, né? Porque isso aqui, teoricamente, no seu ensino médio, você já viu, mas eu sei que é no campo do teoricamente, porque pode ser que muitos de vocês realmente não tenham visto no ensino médio, né? Ou porque viram e naquele momento ali você estava pensando em várias coisas, menos em aprender como se fazia o cálculo determinante de uma matriz de ordem 3. Então, para você que já viu e lembra, fica como uma revisão, e para você que nunca viu, deixe-me te apresentar a chamada regra de Sarri, que é uma regra prática para o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3. Você vai dominar, tá bom? Vamos lá. A ideia é o seguinte. Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, nós vamos utilizar a regra de Sarri. Então, o que a gente faz? Então, se é uma matriz de ordem 3, é porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Fechado? 3 linhas e 3 colunas. Ok. O que a regra de Sarri vai nos orientar? Que você repita aqui à direita dessa matriz as duas primeiras colunas. Bem, o público é bem variado, eu já dei aula aí, né, em várias partes desse Brasilzão, então isso é bem regional mesmo, né? Me chamava atenção isso algumas vezes, que dependendo do lugar que eu estava dando aula, a galera falava assim, Bruno, repetir as duas aqui, eu repito embaixo. Não tem problema não, tá bom? Pode repetir as duas primeiras colunas ou repetir as duas primeiras linhas aqui abaixo. No fim das contas, o efeito vai ser o mesmo. De maneira geral, até pelo que os livros didáticos acabam trazendo, vejo que é mais comum a gente repetir aqui as duas primeiras colunas e é assim que eu vou fazer com vocês, tá bom? Quando eu for colocar no papel, eu vou repetir sempre as duas primeiras colunas aqui, ó, à direita dessa matriz, tá bom? E a partir daí, o que você vai fazer? Lembra como que a gente fazia para a matriz de ordem 2? Matriz de ordem 2, a gente multiplicava a diagonal, os elementos da diagonal principal. E lembra que eu cheguei no momento de virar e falar assim, você vai multiplicar os elementos da secundária e vai trocar o sinal? Beleza. Para a matriz de ordem 3, a gente só vai ter esse trabalho aumentado. Mas a ideia é basicamente a mesma. Quando a gente vem nessa dinâmica de repetir aqui, ó, as colunas,
as duas primeiras colunas, a gente vai observar como se fossem 3 diagonais principais. Na prática, eu tenho uma diagonal principal, certo? Que é essa que está aqui. Mas eu vou tratar aqui como se fossem 3. Então, a gente vai multiplicar os elementos dessa diagonal e vamos manter o sinal. A gente vai multiplicar os elementos dessa diagonal e vamos manter o sinal. A gente vai multiplicar os elementos dessa diagonal e vamos manter o sinal. Beleza. Depois a gente volta olhando para o que seriam as secundárias. Secundária tem uma, mas eu vou tratar aqui às vezes como se fossem 3 secundárias, tá bom? Porque o que eu vou querer que você entenda é o seguinte, tem as 3 diagonais de volta, vamos dizer assim. Então tem essa diagonal, você vai multiplicar os elementos dela. Só que quando você multiplicar os elementos dela, para o cálculo do determinante, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o sinal. Então, se aqui der um número negativo, a gente vai colocar o sinal positivo. Se ali der um número positivo, na hora de levar para o cálculo, a gente troca o sinal e coloca o negativo. E a mesma coisa aqui, você vai multiplicar esses 3 e vai trocar o sinal. Vai multiplicar esses 3 e vai trocar o sinal. É isso. Essa é a chamada regra de Sarry, que é um processo prático para o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3. Então, qual que é o passo a passo? Pegou uma matriz de ordem 3, precisa calcular o determinante dessa matriz de ordem 3? Comece repetindo as duas primeiras colunas. Repetiu as duas primeiras colunas, você vai enxergar 3 diagonais aqui e 3 diagonais aqui. Você vai sempre multiplicar os elementos de cada uma das diagonais. Multiplique os elementos dessa e mantenha o sinal. Multiplique os elementos dessa e mantenha o sinal. Multiplique os elementos dessa e mantenha o sinal. Multiplique os elementos dessa e troque o sinal. Multiplique os elementos dessa e no final troque o sinal. Multiplique os elementos dessa e no final troque o sinal. Pronto. Desse conjunto de cálculos sairá um número que é, como eu brinco com vocês, o CPF daquela matriz. Determinante, como a gente já viu no início desse curso, é um número que eu associo a uma matriz. E esse, então, é um processo para você descobrir o determinante de matriz de ordem 3. Tá bom? O que eu te garanto é que, de novo, chega num dado momento em que você consegue fazer essa coisa até bem de cabeça, né? Estando treinado, aí, como eu sempre falo, né, tem o professor Bruno Lima, tem o CNPJ e o Bruno Lima, pessoa física, o CPF. O Bruno Lima, por já ter treinado tanto isso aqui, consegue fazer de cabeça, só olhando ali, fazendo os joguinhos, né? O professor vai sempre repetir as duas primeiras colunas aqui para fazer as continhas com vocês. Mas se você chegar num ponto de conseguir fazer direto, né, melhor, tá bom? Vamos ver um exemplo? Professor, vamos lá, não sei não, hein? Vamos lá, confia. Tá aqui, uma matriz de ordem 3, perfeito? Uma matriz de ordem 3. O que eu vou fazer? Vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 3, 2, 2, 1 e 1. Ok? 1, 3, 2, 2, 1, 1. Repete aqui as duas primeiras colunas. Fechado? Não pode ser a primeira, porque, não é? Sempre vem ali aqueles peixe de porco. Por que tem que ser a primeira e a segunda? Porque é demonstrado que a primeira e a segunda. Não pode ser com a primeira e com a terceira. Não. Pra quê? Tá bom? Obedece a regra. Vai repetir a primeira e a segunda colunas. A partir daí, vamos identificar as 3 diagonais? Então tá aqui, 1, 1 e 4. 2, 0 e 2. 1, 3 e 1. Perfeito? Vamos lá, 1, 1 e 4. 2, 0 e 2. 1, 3 e 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar. Perfeito? Então vamos lá. 1, 1 e 4. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Anota esse resultado e mantenha o sinal. Depois, 2 vezes 0 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2 vai dar 0.
Então, mais 0. Ah, mas aí nem precisa colocar o 0, né? Isso, não precisa. Mas para não deixar dúvida nenhuma, vocês vão ver que vão ter que aparecer aqui 6 resultados, tá bom? 3 das primeiras diagonais, 3 das últimas. Então, sempre aparecem 6 números. Então, se não quiser colocar o 0, não tem problema, mas tá ali. 1, 3 e 1. Lembre-se, vocês têm que multiplicar. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, mais 3. Tá bom? Então, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Da segunda, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, deu 0. E da outra aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Beleza? Anotamos aqui. São 6 números que sempre, quando você está calculando um determinante de uma matriz de ordem 3, sempre surgem ali 6 resultados. Então vieram os 3 primeiros, que são aqueles que vêm da diagonal principal e a gente mantém o sinal. Agora a gente olha no outro sentido. Então agora vamos pegar aqui, ó, aquelas diagonais que estão no sentido da diagonal secundária. Então quais serão elas? Ó, 1, 1 e 2, 1, 0 e 1, 2, 3 e 4. Fechado? Então, ó, 1, 1 e 2. Pega e multiplica. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Só que como é um produto que vem de uma diagonal que está no sentido da secundária, a gente troca o sinal. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Como eu tenho que trocar o sinal, eu vou colocar aqui, então, ó, menos 2. Beleza. Outra. 1, 0 e 1. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 vai dar 0. Mais 0 ou menos 0, tanto faz, né, gente? Vou colocar aqui como menos 0, mas, por favor, o 0 não tem sinal, não por isso que eu estou falando. O 0 aqui, mais 0 ou menos 0 vai ser de menos, tá bom? E, por fim, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Como aqui dá 24, e a gente tem que trocar o sinal, aqui eu coloco menos 24. Fechado? Pronto. Agora, dessa continha básica, virar o CPF daquela matriz, virar o determinante, o número que eu associo àquela matriz, tá bom? Respira fundo, segura a emoção, porque já cansei de ver, inclusive pode acontecer a qualquer momento comigo mesmo aqui. A gente desembola tudo bonitinho e se emociona aqui no cálculo final, tá bom? Aliás, diga-se de passagem, isso que eu ia comentar. O que eu mais vejo a galera errando em cálculos de determinante de matriz de ordem 3? Bobeira de sinal. E isso acontece nas melhores famílias, tá bom? Isso aí acontece nas melhores famílias. Vive e respire isso aqui ao longo de anos, durante muitas horas do meu dia. E ainda assim, me pego fazendo uns determinantes e errando um sinalzinho. Então isso aí vai acontecer nas melhores famílias. Na hora da prova, é só fazer e, se possível, dar aquela repassada, porque um sinalzinho pode ferrar toda a vida, né? E o examinador sabe que esse jogo de sinais aqui tem hora que a gente vacila mesmo, e geralmente tem uma alternativazinha ali para quem embarca numa troca de sinais, tá bom? Mas é porque, como são muitas continhas, rola mesmo de você se embananar e sem querer esquecer, trocar um sinalzinho quando não é para trocar, ou esquecer que era para trocar e não trocou, faz parte, tá bom? Porque o processo em si é esse, gente. Repetir as colunas, vão aparecer 3 diagonais de um lado, 3 diagonais de outro. Você vai multiplicar as 3 de um lado e vai manter o sinal, vai multiplicar os elementos das 3 da outra e vai trocar o sinal, e no fim das contas vai brincar com essas continhas aqui. Eu tenho certeza de que nas suas aulas de matemática você já passou por situações mais complexas do que eu estou te apresentando aqui. Porque aqui agora é basicamente continha, tá? É basicamente se segurar a onda aí de multiplicação e adição e subtração. Vamos lá então? Quanto que vai dar? Confere daí. 4 mais 3 vai dar 7. 7 menos 2 vai dar 11.
Tô brincando, tá vendo? É só para gerar aquela expectativa. Calma lá. 4 mais 3 vai dar 7. 7 menos 2 vai dar 5. 5 menos 24, Brunão, 5 menos 24, menos, né? Porque o sinal aqui do maior em modo é negativo, e aí você faz a diferença. 24 menos 5 deu 19. Pronto! Este é o determinante daquela matriz. É o número menos 19. Tá bom? Posso fazer mais um exemplo? Brunão, eu não estou nem acreditando que eu acertei. É isso mesmo? É isso. Esse aqui é assim. Você calcula o determinante de uma matriz de ordem 3. Tá vendo aí? O que você talvez ao longo de anos tenha problematizado na sua vida é isso. Um determinante de ordem 3 é só isso. Ah, não. Deixa eu ver se eu entendi mesmo. Então vamos fazer mais um exemplo. Vem cá. Toma essa aí. Calcula o determinante dessa matriz aqui para mim. Então vamos lá. Primeiro, repita as duas primeiras colunas. Tá bom, Brunão? 4, 3 e menos 5. Isso. Repete a próxima. 2, menos 1 e menos 3. Surgiram 3 diagonais aí que seguem o caminho da principal, não é? Ou não? Se não, aí deu ruim. Mas surgiram sim, ó. Ó, uma tá aqui, que é a principal. E tem as outras, ó, que vieram no mesmo sentido que ela. Aqui pega os elementos 2, 4 e menos 5. E aqui pega os elementos menos 2, 3 e menos 3. Tá bom? Então vamos lá. Ó, 4 menos 1 e 1. 2, 4 e menos 5, cuidado com os sinais. E o menos 2, o 3 e o menos 3. Então lá vamos nós, na que está em destaque aí de amarelo. Faça daí que eu vou colocando no papel daqui, ó. Pega lá o 4, multiplica pelo menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4, isso aí. E menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1, Bruno, menos 4, né? Isso, é isso. Então coloca lá, ó. Menos 4. Beleza. Vai para a diagonal que está em destaque aí de verde. Cuidado com os sinais. 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes menos 5. 8 vezes menos 5, menos 40. Mantém o sinal, tá bom? As que vão no sentido da diagonal principal, a gente mantém o sinal. Então, menos 40. Depois, menos 2, 3 e menos 3. Bom, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Menos vezes menos, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai dar mais 18. Mais 18. Menos 4, menos 40, mais 18. Tá bom? Menos vezes menos, mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Fechou. Passamos aqui pela principal, real oficial, que é essa, né? A diagonal principal dessa matriz é a 4 menos 1 e 1. Então, pegamos a diagonal principal e as que vieram no mesmo sentido dela. Para essas diagonais, a gente mantém o sinal. Agora, vamos olhar as 3 que vão no sentido da secundária. Então, a gente tem a matriz secundária real oficial, que é essa. E temos as outras duas que vão no mesmo sentido dela. Essa aqui e essa aqui. Para essas, quando a gente multiplicar, a gente troca o sinal do resultado. Então, se segura daí, ó. Primeiro vamos multiplicar aqui os números, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. De amarelinho, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes aquele menos vai dar menos. Então, o produto dos elementos dessa diagonal é menos 10. Só que como é produto dos elementos da secundária, a gente troca o sinal. Então, ao invés de menos 10, a gente coloca aqui mais 10. Mais 10. Beleza?
Menos vezes menos mais vezes menos menos. Tinha que trocar o sinal, virou mais. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. Beleza. Agora aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Bom, mais vezes mais vezes menos menos, então daria menos 48. Só que aí eu tenho que trocar o sinal. Como aqui deu menos 48, então aqui você troca e coloca para mim mais 48. Brunão, tá muito difícil. Então, peraí. Se você estiver achando isso aqui que eu estou fazendo muito difícil, não é o determinante que está pegando, é a sua matemática básica, porque aqui eu estou fazendo o cálculo com operação básica, eu estou multiplicando o número inteiro. Então, estou perdido aqui nesse negócio de determinante, estou perdido com sinal. Então, você não está perdido com determinante, você está perdido com operação básica, tá bom? Porque de determinante é isso, repetir as colunas e sair enxergando diagonal aqui. De resto, é continha da matemática básica. Vamos aqui para o produto dos elementos dessa diagonal que está em destaque aqui de verde, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Todos eles são positivos, então o produto sai com sinal também positivo. E aí agora eu tenho que pegar e trocar o sinal. Então, como aqui saiu 6, eu vou jogar para cá menos 6. Menos 6. Menos 6. E aí, de resto, agora respira fundo, segura a emoção e vamos fazer aqui. Eu vou organizar com calma da seguinte maneira. Eu vou primeiro somar todos os positivos, tá bom? Aqui apareceram 3 positivos. Brunão, sempre vai aparecer assim, metade vai ser positivo, metade negativo, porque aí você começa a olhar uns exemplos particulares aqui e quer generalizar, né? Não, nada a ver, tá bom? Infeliz coincidência. Porque aí sempre vai ser isso, metade positivo e outra metade negativo? Não. Infeliz coincidência, tá? Estou somando aqui os 3 positivos. Você pode fazer na ordem que você achar melhor. Eu optei por juntar aqui os positivos entre si. Então, ó, 18 com 10 vai dar 28. 28 eu vou ter que somar com 48. Quando eu for somar 28 com 48, vai ter que dar 76. Então, de parcelas positivas aqui, eu tenho 76. Ok? 28 com 48, 8 com 8 deu 16. Vai 1, 1 com 2, 3, 3 com 4, 7. Foi de onde saiu os 76 que ali eu coloquei. E de negativos? De negativos, quanto que eu tenho ao todo? Ó, eu tenho negativo 4, eu tenho negativo 40, eu tenho negativo 6. Então, de negativo, eu tenho ao todo quanto? 4 com 40, 44. 44 com 6, 44 com 6 tem que dar 50. Então, eu tenho 76 menos 50, tá bom? Então, ó, de positivos, 18 com 20 com 48, 76. De negativos, 4 com 40, 44. 44 com 6 vai dar 50. 76 menos 50, respira fundo, segura a emoção, 26. Pronto. Esse é o valor do determinante daquela matriz. Tá bom? Foi apresentada essa matriz. Esse é o determinante daquela matriz. Fechado? Acabou. Só isso. E aí, pensando, né, como questão de prova, a gente tem um número razoável de questões em que o examinador vai pedir justamente isso, calcule o valor do determinante. E aí você vai e aplica aqui esse conjunto de regras, tá bom? Então, para esse vídeo era isso. Eram esses exemplos, tá bom? Que eu queria trazer para vocês. Veja se ficou claro. Então, nesse vídeo aqui foi só para a gente começar a pegar a manha, tá? Na sequência, eu vou trazer para vocês exercícios de fixação, vou trazer questões de provas para vocês entenderem direitinho como que é a dinâmica. Mas então vamos no nosso passo a passo, como sempre, colocando nossos tijolinhos aí para a gente construir a base. Conseguiu entender claramente tudo que rolou aqui nesse vídeo? Se tiver dúvida, dificuldade, volte, me acompanhe novamente. Não deixe passar também pela leitura nos PDFs que são escritos aqui pela equipe de Exatas Estratégia de Concurso. Tudo isso aí vai servir para compor essa base aí e te deixar ponto de bala. Na sequência, então, tem mais. Fique comigo, não me abandone. Fui, mas eu tô voltando, hein?